Bom ponto esse, Arnaldo. O que você acha? Tem, acho que esse aspecto, sim, que o Vessone falou, mas eu acho que, mesmo sendo uma vitória protocolar, né? Protocolar naquele sentido, né? O Criciúma é aquele mesmo que meteu 4 no Vasco lá, empatou com o Galo na Arena Galo e ganhou do Botafogo na última rodada, né? Então, protocolo é uma coisa, sim, mas eu acho que não responder sobre o jogo, não terem perguntado sobre o jogo é que a escalação foi uma escalação inédita, um esquema inédito. Se esse esquema serve para enfrentar o Bahia, que é um time completamente diferente. E mais do que tudo, a terceira pergunta que faltou a ele foi: o que fazer na sequência de jogos igual a que você teve lá atrás e você fracassou, né? Porque é aquilo, né? De novo, o São Paulo vai por uma segunda partida numa série de 4. A gente está vendo o campeonato, o Massini e o Vessone acabaram de ver as 4 rodadas últimas do turno. O campeonato está sendo desmembrado de 4 em 4 rodadas. Para o São Paulo, teve uma coincidência, consequência da má gestão. As 2 séries de 4 espremidas num intervalo muito pequeno, idênticas, por falta de manejo de tabela, né? Conveniência. E calhou agora é o mesmo intervalo pequeno. A gente falava aqui, o Corinthians e o Palmeiras estão pensando na segunda-feira, o Abel deveria ter esticado o time, porque só vai jogar na segunda-feira, o São Paulo ainda ia jogar e vai jogar às 4 da tarde contra o Bahia domingo. Enfim, como é que o Zubeldia vai lidar com essa sequência? Desta vez vai mudar? Ele vai insistir na mesma escalação, correndo o risco de estourar jogador, que ele estava... né? Ontem, tudo se viabilizou de estratégia, atuação, por conta de um gol a 1 minuto de jogo. Uma jogada bem tramada. Não foi uma jogada aleatória. O segundo gol, numa falta ensaiada. Mas assim fala muito isso. Treinador bom, com algum tempo de trabalho, condição boa, ensaia jogar. O São Paulo precisava treinar. O São Paulo treinou 2 dias, já melhorou. Só que agora não vai ter tempo de treinar nessas 4 E essa jogada especificamente foi treinada nesses 2 dias. Agora eles já até mostraram, o São Paulo disponibilizou. Jogar, porque eles estão mostrando, vai entregar o ouro bandido, é uma jogada para um gol só, saiu o gol. Porque até a partir de agora, ninguém vai tomar toda vez que tiver 2 caras, claro. eles ensaiaram com vários jogadores, lado direito, lado esquerdo. Mas aí você pode fazer outras variações. Enfim. Você pode inclusive colocar essa jogada pra galera achar que vai rolar e fazer outra. Mas já que faltaram as perguntas do jogo, as técnicas, as táticas, vai a análise do pós-jogo sobre o ambiente. E acho a entrevista do Zubeldia, não do Zubeldini, como disse o Baby da Independente, o chefe da Independente, que fez uma fusão Zubeldia e Carpini. O Zubeldia. As entrevistas dele são muito boas porque ele vai além das perguntas e ele não parte para o confronto, ele tenta de fato explicar minuciosamente. Pode ser o tema perguntado, ou o jogador questionado, pode ser o Jandrei, né, que foi o personagem do jogo, ou, sei lá, o Ferreirinha, que foi a novidade da partida, ou a situação Lucas e Luciano, enfim. E acho que quando ele fala nessa resposta, a primeira que a gente viu, eu sou um técnico que gosta de trabalhar, fiquei muito tempo nos clubes, fiquei muito tempo no Lanús, muito tempo da LDU, é o que ele planeja fazer no São Paulo. E sou um técnico que tenho 40 e poucos anos, mas tenho 15 anos de estrada. Não sou um principiante nisso. Não sei de ambiente, sei de tática, sei não sei o quê. Posso... Aí a outra pergunta. Todo treinador estrangeiro, isso foi levantado pela direção do São Paulo, como fez com o Crespo. Sofrendo com a sequência do brasileiro. E de fato, é uma sequência diferente. Você pode ter um calendário, às vezes, na Argentina, de muitas partidas seguidas. Quase todo mundo joga em Buenos Aires, você faz assim, vai de ônibus. Né? Você não faz Criciúma, Fortaleza, Morumbi. Tá. Tudo bem, isso tudo faz parte, é novidade. Ele falou que tem ouvido bastante, mas que tem um mínimo controle da situação e um planejamento para o São Paulo jogar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Eu acho que mais do que o Zubeldia, que chegou a 15 jogos, a direção do São Paulo poderia ter evitado vários problemas. O estádio vazio, a tabela esdrúxula, a pior dos 20 nesses 4 jogos. Então essas situações ajudam o treinador. A situação do volante, que não tem volante, já não tinha. A convocação do goleiro,
para terceiro goleiro. Tudo isso é trabalho de direção, não é do técnico, cara, né? E a questão do ambiente, muitas vezes também a direção pode, se tiver algum problema, interceder pelo ambiente, fazer, né, alguma... Mas ficou claro pelas atitudes, pela entrega do time, pelas situações que não é exatamente... O São Paulo não vive e não solucionou com a vitória, não vive um problema de ambiente, e vive um problema ainda de time, não tem conjunto firme ainda. É um time que oscila. Tem virtudes ofensivas, tem carências defensivas. Tem a questão física do terceiro preparador, a gente fica falando isso toda hora. É um time que se desgasta demais nesse tipo de jogo e quando tenta diminuir o ritmo não sabe fazê-lo, porque não tem jogadores com essa característica. Isso que mais me preocupou no segundo tempo do São Paulo. E ele foi esticando o time titular. É quase uma... O São Paulo tinha dois extremos ontem, um com 30 e tanto, outro com 20 pontos. Lucas e Ferreirinha. Várias vezes eles faziam assim, ó. Não vamos acelerar. Eles só sabem acelerar os dois. Não vão acelerar para o quê? Você vai pegar a bola e vai fazer o quê? Vai driblar e vai acelerar. Então, são coisas do conjunto. O São Paulo é um time completamente em formação. Esquece aquele time do Dorival lá atrás. O Dorival está com o Rafael e com o Casares. Que era um time que cadenciava mais, que ficava mais com a posse, se desgastava, era capaz de jogar o Rafinha com 40 anos sem se desgastar. É outro time. É time de velocidade, contra-ataque, choque. E para conseguir competir nesse jeito tem que estar bem fisicamente, né? E aí se coloca essa questão. Ótimo, ganhou depois de 4 partidas. Só que o jogo de domingo é contra um dos melhores times do campeonato, que tem um estilo completamente diferente, que está descansado, que gosta da posse de bola e que tem um personagem muito interessante do outro lado, né, que é o Rogério Ceni, e o Zubeldia suspenso pela primeira vez, que é uma outra coisa que a gente pode debater aqui. Que também vai ser um jogaço. São Paulo e Bahia vai ser um jogaço. Agora, Massa, te preocupou então a questão que é assim, olhando o jogo, eu sempre me surpreendo porque como chega uma hora o São Paulo está em vantagem, ele simplesmente passa a ser dominado. Foi o que aconteceu ontem no Coritiba, pelo menos por uns 20 minutos. Pois é, o que me preocupa no São Paulo é quando você... Eu fui nascido e criado numa praia chamada Massaguaçu, aqui entre Caraguá e Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e eu conheço bastante o mar, assim. Eu gosto muito do mar e tal. E quando você está no mar e não está ventando, fica aquela calmaria e vem as ondas. Quando vem, ela vem numa sequência. Não vai ficar aquela onda batendo para sempre. É uma sequência e depois ela para. Ontem me lembrou muito essa situação. São Paulo naquela marolinha ali, tranquilo, pouquíssima onda. Quando vem a onda, levanta e tal. E o Jandrei começa a sequência da onda nova. Então veja, o resultado foi construído novamente numa jogada do Lucas com finalização do Alisson, mais pela jogada do Lucas, né? E numa jogada ensaiada, trabalhada durante a semana. E o segundo tempo deu sono, cara. Não sei vocês, estava 2-0, falei, 35 segundo tempo já deu, já foi, não vai acontecer nada aí. E aí quando eu vi o gol do Jandrei, independentemente da questão, o gol que, desculpa, foi isso mesmo, o gol que o Jandrei, mas do Kaique barra Jandrei. Foi sem querer, mas errei. Sai o gol do Criciúma, é aquela coisa do São Paulo de não saber fazer o que precisa ser feito em alguns momentos do jogo. É você ter o controle, ter a posse, mas aperta o parafuso. Vai lá, 3-0. Talvez se define 3-0 com 20 minutos do segundo tempo, ele pudesse mudar mais o time, entendeu? Sem dúvida. Descansar mais o time, porque 2-0 fica um resultado estranho. Então, assim, cara, é algo que é um aprendizado que precisa vir. Eu vejo no Zubeldia totais condições de ser um treinador longevo no São Paulo, né? Mas para isso, essa questão do calendário brasileiro não adianta, não é a mesma coisa o cara pegar o mapa, já falei isso milhões de vezes, e falar assim, olha, nossa, é longe, né? Cuiabá é longe, jogar com o Vasco em São Januário, volta Criciúma, Bahia, depois tem que viajar. O cara só vai ter
a percepção disso como quando ele chegar no lugar, chegar em Cuiabá e a camiseta dele fizer assim, ó, que é assim que funciona lá, e quando ele sentir os jogadores dele depois do jogo, entendeu? Depois do jogo você vai lá no dia seguinte e vê o estado dos jogadores dele. Então eu não sei se o São Paulo oferece a ele estrutura suficiente para ele entrar e ter mais assertividade para fazer as trocas. Eu não posso falar que sim nem que não, não sei. Então é uma coisa que vai levar mais tempo do que o normal, que ele vai ter que aprender a lidar com isso. E tem aí uma janela e o São Paulo claramente precisa de um meia. O São Paulo precisa de um cara que consiga fazer o jogo andar, né? No meio campo, segurando um pouco mais a posse, fazendo o jogo andar quando interessa. Porque se colocar no pé dos corre-corre, é tudo, como é o nome do bip-bip lá do Papaléguas. É tudo papaléguas. Então ninguém para. E o Caleri não tem não é que ele não tem qualidade para isso. Ele pode prender um pouco lá na frente. O Luciano é outro jogador forte, agressivo, para frente. Então, talvez na janela fosse interessante buscar um meia ou vão lembrar do Rames aí. Ou um volante que possa cadenciar mais o jogo. Entendeu? Não, pois é, mas é esse o jogo. Rames não, pelo amor de Deus, Rames não. Ferdinando Marcos fala que boa tarde, amigos. Esse campeonato ainda terá muitas reviravoltas, lá em cima e lá embaixo na tabela. Parabéns pelo programa de altíssimo nível. Muito obrigado, Ferdinando. Vessa, claro que muita gente aqui está falando da questão do Jandrei, né? Do quanto ele atrapalhou o Arnaldo e quase atrapalhou também o São Paulo. E aí? Você fez aquela associação com o Donelli, fala pro... eu fiz a seguinte associação, porque ficou o negócio, tem que entrar o Yang, tem que entrar... não, o Yang nunca jogou. Eu falei, cara, pensa o que aconteceu com o goleiro do Corinthians, o Donelli. Tinha lá o Cássio, maior jogador da história do Corinthians, o cara vai embora. Entra lá no lugar dele o Carlos Miguel, que é a maior promessa dos últimos 100 anos do Corinthians no gol. O cara vai embora. Quem tem? Tem o Donelli. O cara entra, pega um pênalti e salva o time. Não pode testar um outro cara? O Zubedia disse que não, que deve manter e tarará. Mas será que é tão apavorante assim você estrear um outro cara, considerando que o Jandrei... Olha esse dado aqui, é interessante, olha só, audiência qualificadíssima. Boa. Temos. Isso. Saiu. O José Eduardo, grande CEO do Footstats, Ô Zé. Mandou mensagem aqui pra mim. Jandrei sofreu 21 finalizações certas, 8 delas entraram. Cara. É o pior número na amostragem dos últimos 5 jogos em que ele jogou. Caraca. O cara é muito ruim, velho. Eu acho que a sua ponderação ela é válida, porque para domingo você tem duas coisas. O Zubeldia tá entre o ambiente do estádio e o ambiente do seu elenco. Porque o que eu quero dizer? Perfeito. Se ele tirar o Jandrei, o estádio, na teoria, acalma e não vai ter os burburinhos, não vai ter aquele barulho, aquela desconfiança da arquibancada. Só que, se ele mantiver o Jandrei, ele perde a arquibancada, mas o grupo dele, que certamente tá com o Jandrei, todo mundo lá, os jogadores, pode falar, o cara... fez sacanagem com o goleiro, hein? O cara tava esperando a chance dele e tal, e agora tirou. Então ele vai estar entre a arquibancada e o elenco dele. Normalmente, e o Abel foi uma prova disso agora, o Dudu falou pra ele, a torcida vai pedir o seu nome. Eu não tô aqui por causa da torcida, eu tô aqui para dar resultado pra torcida. Você vai pro banco e vai ficar lá e eu não te coloco e tá tudo bem. Olha lá, o jeito que os jogadores todos aí, essa imagem, foram lá, deram força para ele. Aí o treinador vai tirá-lo do jogo, ou seja, o ambiente, ele segura do estádio. E esses caras todos aí que fizeram isso com o goleiro? É isso que ele vai levar muito isso em consideração. Mas sabe qual é a diferença de ter comando e não? O Naves erra, o treinador vai lá, tira o cara. Ele não tirou porque errou. Tirou porque achava que precisava tirar. Entendeu? Então, sabe assim, cara, essas coisas precisam acabar no futebol.
milindrinho, você tá correto, eu não tô criticando você. Não, eu sei. Você tá fazendo um recorte do que é o futebol. O que pode ser pra domingo. Entendeu? É uma dúvida que vai estar na cabeça dele. Pra mim não tem dúvida. Não, mas... É o Yang, pô. Não, acabou. Não é assim que a coisa eu acho que não toca. vai ser. Esse Não, Eu acho o Vessu tocou num ponto muito importante. Ser. Uma coisa é o Abel com 3 anos. Chega lá e tira. Outra coisa é o cara com 15 dias. Então, é isso que eu tô dizendo. 15 jogos, né? 15 dias não, desculpa. Né? Então acho que é uma coisa que ainda... E de fato, você tem toda a razão, porque essas manifestações no campo, a entrevista na coletiva no Zona Mista, dos dois que fizeram gol, que são caras experientes, o Alisson e o Luciano, e do Zubeldia depois, indicam que vai ficar... Vamos só colocar então eles falando e você completa. Tá, beleza. Os jogadores dando apoio para o Jandrei. Vamos ouvir. Enquanto ao Jandrei, o Jandrei já nos ajudou bastante e vai continuar nos ajudando, que a gente precisa dele, né? A gente falou sim com ele, a gente ressaltou essas coisas que ele já nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Todo mundo erra, todo ser humano erra. Outro dia eu errei também, pedi desculpa também, como ele pediu desculpa. Agora é seguir, que domingo a gente tem a chance de vencer. O Jandrei é um cara que nos ajudou várias vezes, é um cara que eu acho que nem a maioria das pessoas sabe, é um cara que jogou com a costela quebrada. Yo siempre espero que cuando un arquero de trayectoria, del nivel de profesionalismo que tiene él, revierta esa situación. O sea, listo, el próximo partido atajará y tendrá que hacer los desafíos. Siempre son importantes para el jugador. Bom, o Jandrei se pronunciou também depois da falha dele nas redes sociais dele. Ele falou: ninguém entra em campo para perder, assim como nenhum goleiro entra em campo querendo falhar. Trabalhamos todos os dias focados em sair dos jogos com a vitória e honrar a camisa que vestimos. Isso não vai mudar nada, não vai mudar nunca na minha carreira. Seguirei trabalhando e me dedicando cada dia mais pelo São Paulo, clube que respeito e admiro. Parabenizar nosso grupo hoje por mais 3 pontos importantes na nossa caminhada. E principalmente agradecer o apoio hoje e sempre. Seguimos assim como uma família. Bom, o fato é que, você estava falando, né, Arnaldo? Ele teve muito apoio dos jogadores, do Zubeldia e tal, o que indica que ele deve continuar. E o ponto do Luciano é interessante. Outro dia o Luciano entregou um empate para o Corinthians. Né? Na verdade, tem essa coisa recente nesse recorte de tropeços do São Paulo, né? O Luciano entregou contra o Corinthians, o Luiz Gustavo entregou contra o Cuiabá, tudo em momentos importantes. O Jandrei, o goleiro realça, né? O goleiro realça, embora a falha do goleiro tenha sido uma vitória. Sim. Então, tipo, né? Eu acho, qual que é a diferença da questão do Donelli? Os outros abandonaram o clube. O Jandrei não abandonou o São Paulo, né? Tá lá, né? Então, assim, o Carlos Miguel, os jogadores devem estar querendo pegar o Carlos Miguel, o cara fingiu contusão para não jogar. Então, o Donelli, então é uma circunstância e outra, né? O Donelli já tinha jogado algumas partidas. O Yang nunca entrou em campo, né? Outra curiosidade envolvendo o Jandrei e o jogo de domingo. Por mais que quem trouxe o Jandrei pro São Paulo foi o Rogério. Por quê? Porque o Rogério escolheu todos os goleiros para trabalhar no São Paulo, priorizando um quesito: jogo com os pés. Sidão, Jandrei, Felipe Alves. Né? O Rogério não indicou o Rafael, por exemplo, que foi contratado pela direção, sem, não é que o Rogério vetou, mas sem, traz o Rafael. E tem uma coisa, quando o Jandrei fala, nenhum goleiro entra para falhar, não foi uma falha, foi um erro técnico? Foi uma bizarrice, porque o goleiro, o goleiro ele não se recupera, ou, como disse o Zubeldia, chutando. Primeiro que ele não é o Rogério para se recuperar fazendo um gol. Ele não vai se recuperar fazendo um lançamento que resulte em gol, ele vai se recuperar defendendo. E o Jandrei se preocupa muito mais com o jogo com os pés do que agarrar a bola. Trabalhar os fundamentos, a saída, o encaixe, a saída. Mesmo a bola que ele erra com o pé, se você for reparar a cara dele é ridículo. Porque ele dá o canto inteiro para o Arthur Kaique. O Alan Franco evitou 2 gols ontem, debaixo da rede. Num deles, o cara que finalizou, não sei se tem o lance, o Jandrei pulou pro lado errado. O Alan Franco percebeu onde a bola ia, ficou e tirou de peixinho em cima da linha. Esse foi o único lance perigoso do Curitiba no segundo tempo. Então o Jandrei, para trabalhar, ele não tem que ficar treinando
batida, chutando lá na coruja, batendo no travessão, tirando a camisa. Ele tem que trabalhar fundamentalmente de goleiro. O técnico dele não é mais o Rogério, é o Zubeldia. Então, ou o Jandrei melhor como goleiro, ou ele não vai se recuperar. Agora eu ri, foi mesmo, me lembrei desse lance que o Arnaldo falou, velho. O Jandrei pulou pro lado errado, velho. É rir de nervosismo. Mas é isso, cara. Eu acho que ele não vai sair do time não, porque o elenco tá com ele. Né? O elenco tá com ele, ele não vai sair não. Mas, cê é louco, mano. O Jandrei tá de saca já, mano. Tá de sacanagem. Mas o que valeu foi os 3 pontos. Foi 3 pontos, 18 pontos, né? A gente sabe que vai ser um jogo duríssimo contra o Bahia. De coração, galera. Pra mim, o favorito pro jogo, mesmo sabendo que o São Paulo no Morumbi é forte e tal, pra mim o favorito é o Bahia. E outro, o Bahia arriscar pro gol com esse goleiro que a gente tá aí, velho. O Bahia é um time que vai ter a posse, vai sair pro jogo, como fez com o Flamengo no Maracanã. Cara, pode dar ruim domingo, tá? Então domingo, pra mim, o favorito não é o São Paulo. Por isso que essa vitória é importantíssima hoje, já pra dar uma subidinha ali na tabela. Então, acho que foi uma vitória importante. O time demonstrou assim, uma recuperação, tá jogando bem, voltou a jogar bem, isso que é o mais importante, né? O desempenho. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião, o que você achou aí, você manteria o Jandrei ou não. Essa vitória foi muito importante pra nós aí todos. Cresce pra Band Esporte, galera, link na descrição aqui, valeu? É nóis. Jandrei, pelo amor de Deus, velho, mas daí foi fogo, agora eu ri. O cara caiu pro lado, mano, caiu pro lado errado, velho.